o ministério e a direção do Espírito Santo. No vídeo de hoje, a parte 1 do texto do pastor Eliseu Queiroz de Souza, publicado no jornal Mensageiro da Paz no ano de 1975. Assista também o vídeo 2 e o vídeo 3. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Muitas funções que o Espírito Santo exerce na vida do crente, e especialmente na vida do obreiro, está de dirigir. Dirigir quer dizer guiar, encaminhar, administrar e etc. E ninguém mais que um obreiro do Senhor precisa que os seus passos na vida ministerial sejam dirigidos pelo Espírito Santo. O ministério fora da direção do Espírito Santo é um ministério fracassado e nunca poderá prosperar. Será sempre um ministério desequilibrado e instável. Quando o ministro não anda na direção do Espírito Santo, para ele não há trabalho bom. Todavia, o mal consiste em estar ele andando fora da direção do Senhor. Na direção do Senhor, tudo vai bem. Sorrindo ou chorando, comendo ou com fome, é sempre a mesma coisa, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14 e 17. E a maior alegria do homem de Deus deve ser a de sentir ou saber que está na direção do Espírito Santo. Muitas vezes o Espírito do Senhor conduz o seu servo por caminhos espinhosos, mas não importam os espinhos, e sim a direção do Espírito. Os espinhos serão removidos e as dificuldades superadas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35. Sim, a manhã da vitória, que sempre vem quando o Espírito do Senhor está dirigindo. A manhã da libertação, experimentada por todos os servos de Deus, que se deixam dirigir pelo seu Espírito. Desde os tempos de Noé até os nossos dias, feliz é o obreiro que procura andar nesta gloriosa direção. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, sempre dará o seu fruto no tempo próprio e prosperará em todos os seus caminhos. Aleluia. O mal está sempre em o obreiro querer escolher o seu caminho e seguir a sua própria direção, sem levar em conta se é ou não a vontade do Senhor. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Isaías 55 e 8. Esta regra não tem exceção. Todos nós precisamos da direção do Espírito do Senhor. Quanto mais o homem julga-se sábio, tanto mais ele erra na escolha dos seus caminhos. E se alguém julga alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. 1 Coríntios 8 e 2. É somente quando o homem está na direção do Espírito Santo que ele começa a saber que não sabe. E quando sabe que não sabe, já está sabendo alguma coisa. Isto não quer dizer saber ler ou escrever, contar e etc. Estas coisas, embora secundárias, são necessárias, especialmente quando são usadas na direção do Espírito do Senhor. Falo quando o homem pensa que sabe ou conhece as profundezas de Deus. Para estas coisas, quem é idôneo? 2 Coríntios 2 e 16. A nossa sabedoria no sentido espiritual tem que depender de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. 2 Coríntios 13 e 5. As falsas doutrinas e as interpretações erradas sempre partem de pessoas que se consideram a si mesmas sábias. Nenhuma passagem das Escrituras é de particular interpretação. A Bíblia foi dada pela inspiração do Espírito Santo, e é só na sua direção é que ela pode ser realmente interpretada. Tudo na vida do obreiro do Senhor deve estar na direção do Espírito Santo. Um obreiro aprovado faz tudo para não dar um passo fora da santa direção. Mudanças de obreiros. Se há uma coisa que deve ser encarada com muito cuidado, deve ser, sem dúvida, a mudança de um obreiro, pois se trata de coisa muito séria e de grande responsabilidade. Os ministros são dados e colocados nas igrejas por Deus,
E se Deus deu e colocou, é óbvio que só Ele mesmo pode tirar. Aquilo que Deus ajuntou, não o separe o homem. Isto em qualquer sentido. Tendo visto alguns líderes de igrejas com grandes campos que costumam efetuar mudanças de obreiros sob a sua própria direção, sem levar em conta se o outro tem ou não direção de mudar-se, outras vezes já colocam os pastores com tempo de mudança marcado, 1 ano, 2, conforme o seu próprio critério. Será que isso está certo? Está errado, sim, senhor. Um trabalho feito desta forma nunca se pode dizer que foi feito na direção do Espírito Santo, mas na pura direção do homem que pretende tomar o lugar de Deus. Cuidado! Salvo se o tal obreiro estiver fora da direção do Espírito Santo, estragando o trabalho. Aí o caso é diferente. Medidas devem ser tomadas, mas mesmo assim, com muito cuidado, para não fazer um trabalho precipitado fora da direção do Senhor. Mas se o obreiro estiver na direção de Deus, só ele mesmo poderá tirar. E por isso mesmo é que ninguém pode determinar o tempo da mudança a priori. Como se poderá saber se daqui a 2 anos o obreiro deve mudar-se? Às vezes precisa sair muito antes, até de 1 ano. Tudo depende da vontade de Deus. Muitas vezes o trabalho está bom, tudo vai bem, mas Deus dirige o obreiro para mudar-se. A igreja não se conforma, os crentes fazem abaixo-assinados, os amigos dão conselhos, mas de qualquer forma, sempre o que deve prevalecer é a direção do Espírito Santo. Também o fato de surgirem alguns problemas não quer dizer que por isso o obreiro deve mudar-se. Problemas sempre aparecem em qualquer lugar, e na direção e com a ajuda de Deus, eles serão resolvidos. Outras vezes aparecem descontentes, os quais procuram juntar-se a alguns rebeldes que também nunca faltam. Então começam a apregoar que o pastor deve mudar-se, que já é tempo. Às vezes e quase sempre até profecias entre eles, falsos profetas nunca faltaram. Esse joio vem de longo tempo e irá até o fim. Será que um descontente, um rebelde, um falso profeta poderá tomar o lugar do Espírito Santo e influírem no caso da mudança de um obreiro? Nunca, nunca, nunca. Eles não têm nenhum direito de falar nesse assunto. A situação de interessados em que se encontram torna-se um impedimento para eles opinarem no caso. Nunca se deve pensar na mudança de um pastor atendendo a descontentes. Isto seria criar um ciclo vicioso prejudicial ao trabalho de Deus e completamente fora das normas bíblicas da direção do Espírito Santo. O obreiro que vive na direção do Espírito Santo sabe quando deve mudar-se, porque o mesmo Espírito do Senhor o guiará. O incrível acontece. Já tem acontecido casos de o pastor mudar-se da igreja e continuar como pastor dela e receber a outra igreja em caráter experimental. Isto é, se o negócio não der certo, ele voltará porque ainda é pastor da igreja anterior. Será que esse homem está na direção do Espírito Santo? Certamente que não. Deus não é de confusão, nem de dúvidas. Nele não há dúvida nem sombra de variação. O que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense o tal homem que receberá de Deus alguma coisa. Tiago 1, 6 e 7. E o que é de admirar é que tais obreiros ainda encontram quem lhes dê cobertura em uma atitude desta. O Espírito Santo é Deus. É a terceira pessoa da Trindade. Nunca dirigiria uma pessoa para dar um passo tão sem firmeza. Isso aí é direção puramente humana, pessoal e interesseira. Se o negócio não vai segundo os interesses, ele volta. Bom seria que voltasse mesmo, mas não para o trabalho de Deus, voltasse para a sua antiga profissão, como um crente apenas, para ver se ao menos salvaria sua alma, se é que não está também duvidando dela. Salvação também é ato de fé. O ministério pastoral não é um negócio. Não é uma aventura e nem uma mera profissão. É uma chamada de Deus para o homem trabalhar na sua obra. E o chamado
precisa viver e andar na direção do Espírito Santo. O obreiro nunca deve mudar-se antes de ter a certeza que isso seja a vontade de Deus. Outros andam dirigidos por sonhos ou profecias de terceiros. Isso também está longe de ser direção do Espírito Santo. O ministério nunca pode ser dirigido por sonhos e profecias. Estas coisas têm o seu lugar, mas não na direção do ministério. Casos assim nunca devem ser levados em consideração. Eu ainda não vi casos semelhantes darem certo. O obreiro aprovado nunca anda dirigido por terceiros, mas espera que Deus lhe fale pessoalmente e dirige os seus passos no caminho direito. E quando vai sabendo que Deus o enviou. Assim fizeram Abraão, Moisés, Josué, Elias, Eliseu, Paulo e muitos outros, e todos realizaram importantes e grandes trabalhos, tanto pastores como missionários, pois o trabalho missionário não pode fugir desta regra, isto é, da direção do Espírito Santo, conforme veremos no artigo seguinte. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.